Olá, eu me chamo Matheus e hoje eu vim apresentar para vocês a aula da seção 4 do curso de Ciência de Dados usando Python. Recapitulando, na seção 3 a gente aprendeu sobre bibliotecas de plotagem, como Matplotlib, Seaborn e Plotly, e a gente viu também sobre alguns tipos de gráficos que a gente pode usar. Na seção 4 a gente vai ver sobre pré-processamento de dados, como a gente pode lidar com dados faltantes e dados inconsistentes, como a gente pode trabalhar ainda melhor com datas e também como a gente pode fazer a junção de diferentes datasets usando a concatenação e o mesh de datasets. Ao final disso tudo, a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu para realizar o pré-processamento no nosso dataset principal. Falando de pré-processamento, o que é o pré-processamento, né? É basicamente uma etapa da ciência de dados, uma etapa onde a gente gasta normalmente 80% do nosso tempo quando a gente quer fazer alguma coisa com dados. E a principal função dessa etapa é fazer uma análise do nosso dataset e fazer algumas mudanças, tratar alguns dados onde possa evitar alguns problemas no futuro e também ajudar a gente a chegar no resultado que a gente quer. Então, por que pré-processar os dados, né? Exatamente, quando a gente está mexendo com... Quando a gente está usando um dataset que não foi pré-processado, a gente pode lidar no futuro com a diminuição da precisão desses resultados, a chegar em conclusões incorretas, construir modelos ineficientes ou que podem funcionar um pouquinho melhor quando eles são tratados. Então, primeiro vamos abordar sobre a limpeza e preparação dos dados, falando primeiro sobre dados faltantes. Dados faltantes é quando a gente tem a presença de valores nulos no nosso dataset, e isso é um dos problemas mais comuns que existem quando a gente está trabalhando com dados. Então, eu vou mostrar um pouco do que a gente pode fazer quando a gente se depara com esse tipo de problema. Primeiro, a gente precisa saber onde estão esses dados faltantes, onde eles estão no nosso dataset, em quais colunas, em quais linhas. A gente pode fazer isso usando algumas funções do próprio Pandas, só que a biblioteca Missino ela ajuda bastante a gente visualizar esses dados faltantes. Ele gera, quando a gente aplica o nosso dataset nessa biblioteca, ele gera um gráfico parecido com esse daqui, onde para cada coluna ele coloca linhas brancas onde possui um dado faltante. E nisso a gente consegue visualizar muito bem onde possuem dados faltantes e a quantidade desses dados, né? Então, para a gente tratar esses dados faltantes, a gente precisa primeiro saber se esse dado ele não existe ou ele não foi coletado. Então, a gente pode saber isso sabendo como esse dado foi coletado ou o contexto onde ele foi coletado, certo? Sabendo disso, se ele não existe ou se ele realmente não foi coletado, a gente pode tomar algumas decisões, como por exemplo, descartar ou ignorar esses valores nulos, ou a gente pode preencher esses valores nulos com algum outro número. Eu explico mais na frente. Primeiro, quando a gente quer descartar nulos, normalmente a gente usa o dropna para deletar colunas e linhas. E nessa etapa a gente pode também ignorar, ao invés de deletar esses valores nulos. Quando a gente quer preencher valores nulos, a gente usa a função fillna. Essa função a gente passa como argumento um certo valor, e ele substitui todos os valores nulos por esse valor que a gente passou. Esse valor normalmente é usado a média ou a mediana dos valores que existem na coluna. Pode ser o valor mais próximo desse valor nulo, o valor mais próximo da coluna, ou pode ser um outro valor qualquer, certo? Um valor 1, 2, uma string qualquer. Agora a gente vai para o nosso notebook para a gente aprender um pouco melhor sobre isso.
Primeiro eu fiz a importação das bibliotecas que a gente vai precisar. Aqui na parte de dados faltantes, como eu tinha dito, a gente pode visualizar esses dados usando algumas funções do próprio Pandas. Isso é uma das formas que a gente pode fazer, usando a soma de todos os valores que são nulos para cada coluna do nosso data frame, ok? Mas a biblioteca Missino ela ajuda bastante, plotando um gráfico como esse daqui, onde a gente consegue visualizar muito bem os nossos dados faltantes. Para gerar esse gráfico, a gente pode fazer a importação da biblioteca Missino e chamar a função matrix, passando o nosso data frame para ele e ele já faz isso, ok? Como eu havia dito, quando a gente tem dados que realmente não existem, a gente pode deletar ou ignorar esses dados. Aqui em cima eu mostro algumas formas que a gente pode fazer quando a gente quer ignorar esses dados faltantes. A gente pode substituir usando a função fillNar com um valor que represente um valor nulo, como um zero ou uma string vazia. E aqui eu faço isso para uma coluna só do nosso data frame. Aqui embaixo eu mostro como a gente pode deletar essas colunas, usando a função drop para a gente deletar algumas colunas, passando o eixo 1, né, de coluna. E nisso daqui o que ele faz é deletar as colunas nome coluna 1 e nome coluna 2 do nosso dataset. Quando a gente quer deletar as linhas que possuem valores nulos, a gente pode criar um novo data frame usando o ponto .lock, e aqui ele vai apenas passar para esse data frame aqui as linhas onde não possui valor nulo, onde tem um valor realmente preenchido nessa coluna que a gente passou aqui dentro, ok? A gente vai ver isso melhor aqui embaixo. Quando a gente está falando de dados que não foram coletados, a gente pode tentar repor esses dados com algum outro, né? A gente pode colocar a média, por exemplo. A gente tira a média aqui e guarda nessa variável média. E a gente usa a função fillNar com essa média aqui dentro. E daí ele repõe todos os valores nulos. A gente também pode usar o método bfill para a gente conseguir repor esse valor nulo com o valor existente mais próximo na coluna. Então agora a gente vai trabalhar com o dataset sobre licenças de construções de algumas obras de São Francisco, para a gente entender melhor como a gente pode trabalhar com esses dados faltantes. Aqui a gente visualiza um pouco sobre esses dados, certo? São dados, cada linha representa uma construção e tem dados sobre a localização, o número da rua, e a gente já pode visualizar que possuem alguns dados faltantes só nesse início do dataset. Aqui, usando aquelas funções do próprio Pandas, a gente consegue ver a quantidade de valores nulos em cada coluna. E a gente pode ver já que o street number suffix tem bastante dados faltantes e outros não possuem nenhum. Usando a biblioteca Missino, a gente consegue visualizar ainda melhor. A gente pode ver que o street number suffix que a gente tinha visto ali em cima, ele quase não possui dado de fato, a maioria é dado faltante. E agora a gente vai tentar mexer nesses dados faltantes nessa coluna street number suffix e zip code, que é o CEP. E a gente faz aquela pergunta novamente, né? Se o dado ele não foi coletado ou se ele realmente não existe. Quando a gente está falando de street number suffix, que seria o sufixo do número, né, da residência, por exemplo, quando a gente está falando de um apartamento ou
de uma casa de 2 andares, a gente tem o número 32A, 32B, o A e o B seria o sufixo. Então, aqui nem toda residência tem esse sufixo, então a gente pode assumir que esses dados estão aqui porque eles estão nulos porque eles realmente não existem. Já o zip code a gente sabe que toda rua possui um CEP, então a gente pode assumir que esses dados que estão faltando aqui no zip code, eles não foram coletados. Então a gente tem as duas situações, onde onde não existe de fato e onde não foi coletado aqui no zip code. Então vamos tentar resolver os dois problemas. No sufixo do número da rua, né, a gente pode substituir, eu optei por substituir por um valor nulo. Então aqui eu substituí por uma string vazia. Por que não deletar? Se a gente fosse deletar todas as linhas que possuem esse valor nulo, a gente iria deletar basicamente todo o dataset. Então, nesse caso, é melhor a gente substituir por um valor que represente um valor nulo. Já no zip code, como a gente tem pouquíssimas linhas que estão faltando, não faria tanta diferença para o nosso dataset, que tem quase 200 mil linhas, não faria tanta diferença a gente deletar. Então aqui eu crio o novo data frame, passando apenas as linhas que possuem zip code preenchido. E quando a gente plota novamente o gráfico, depois de tratar os dados faltantes, a gente percebe que o street number suffix está completamente preenchido. E o zip code também, já que a gente deletou esses dados faltantes. E como a gente deletou, a gente pode ver aqui que diminuiu um pouco a quantidade de dados, mas nada que influencie no resultado final. Passou de quase 199 mil para 197 mil. Então, voltando aqui para o slide, a gente vai falar agora sobre dados inconsistentes. Na parte de dados inconsistentes, eu vou abordar mais sobre strings, onde é um problema bem recorrente quando a gente está trabalhando com dados. A gente pode usar para visualizar dados inconsistentes a função unique, onde ele mostra para a gente os valores únicos que possuem uma coluna. A gente vai ver melhor isso no notebook. E a gente tenta achar valores que deveriam ser iguais, mas por algum motivo eles estão diferentes. Isso é bem comum quando a gente está trabalhando com string. E para resolver esse problema, um método que se usa muito para resolver isso é tentar normalizar todas as strings do nosso dataset. Como é que a gente faz isso? Normalmente, a gente converte todas essas strings para maiúsculo, a gente remove espaços em branco que podem ter no começo e no fim dessa string, e também a gente remove acentos e alguns caracteres especiais. Então, vamos pro notebook para a gente visualizar melhor. Aqui a gente vai usar um dataset para a gente visualizar melhor essas inconsistências. A gente pegou um dataset onde ele possui a coluna cidade, só que essa coluna ela possui alguns dados que que estão inconsistentes. Quando a gente usa aquela função unique, a gente pode, e é sempre bom a gente colocar em ordem alfabética para a gente visualizar melhor. A gente pode ver que duas cidades, logo no início, duas cidades que deveriam ser a mesma cidade, estão com valores diferentes. Uma está toda maiúscula e outra está apenas com a letra inicial maiúscula, e um espaço em branco no final. Então,
já fazendo já tratando o dado naquela metodologia, a gente consegue já juntar esses dois valores em um só. Então, vendo esses valores, a gente consegue ver vários outros exemplos disso, né? Como essa cidade aqui, esses dois valores aqui. Então, a gente pode criar uma função que faz isso. É uma função bem simples, onde a gente passa um valor qualquer e ele vai retornar esse valor já tratado, ok? Esse valor tem que ser uma string, no caso. Então aqui nessa primeira linha, nessas duas primeiras linhas aqui, ele vai remover os acentos. Logo depois ele usa o strip, que ele remove os espaços no início e no final das strings, se existir. E ele coloca em uppercase, que é em maiúsculo, todos esses strings. Com isso a gente consegue aplicar essa função que a gente criou usando o apply numa coluna em específico. Fazendo isso a gente consegue ver depois, usando aquela mesma função unique, que nossos valores já estão bem melhores, né? Essa primeira cidade, ela já não existe mais, já não está mais duplicado. SWOT também não está mais duplicado. Então os nossos dados já estão bem mais consistentes. Agora vou falar um pouco sobre datas. Datas nem sempre é um problema, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer no Pandas para ajudar a gente a mexer de forma muito mais fácil. Então, o que a gente pode fazer é transformar todas as datas que normalmente vem no formato de string, no formato datetime. Nesse formato a gente consegue fazer várias coisas interessantes, como por exemplo pegar somente o dia da data, ou o mês ou o ano. A gente pode ordenar de forma muito mais fácil. A gente pode realizar operações com essas datas, como por exemplo essa data mais 3 dias ou alguma coisa assim. E a gente pode melhorar as plotagens com o Matplotlib, que ele se adequa a esse tipo de variável. Então, quando a gente está lidando com data, essas datas podem vir em diversos formatos. Aqui eu abordei 3 diferentes. Ela pode vir no formato de data separado por traço, né? Aqui eles vêm junto com a hora. Já nesse segundo, a gente tem separado por barra, no formato de mês, dia e ano. E aqui no terceiro, separado por traço, no formato de ano, mês e dia. A gente consegue perceber isso reconhecendo o padrão, mas o Pandas não consegue reconhecer isso tão bem. Então a gente vai usar uma função lá na frente para poder passar para o formato datetime, que é isso que a gente quer. Antes de fazer isso, é interessante que você veja se estão já em datetime ou não, para saber se uma coluna está no tipo de datetime. A gente pode usar a função info do Pandas, aplicado no DataFrame, e olhar aqui na coluna de data, por exemplo, se ele está no formato datetime. E se ele não tiver, se ele tiver no formato como está aqui, object, que é uma string, como é que a gente pode transformar isso num datetime? A gente pode usar a função toDatetime e a gente pode passar uma coluna e o formato que essa coluna tem de data. Então, por exemplo, a gente tem uma coluna aqui que está no formato mês, dia e ano, separado por barra. Então, o que eu faço é substituir todos os valores dessa coluna com o datetime
no formato de mês, dia e ano. E aqui a gente consegue usar o porcentagem M para representar mês, o porcentagem D para representar o dia e o porcentagem Y minúsculo para representar o ano apenas com 2 números. Se a gente tem um ano completo com os 4 números, a gente pode usar o Y maiúsculo. A gente vai ver melhor isso no dataset. A gente vai ver melhor isso no notebook. Então, aplicando essa função, a gente consegue transformar isso para o formato datetime. Então vamos agora para o nosso notebook. Aqui na parte de datas a gente vai usar um dataset, onde na coluna date a gente tem datas que estão no formato object, ou seja, estão no formato de string. E a gente vai usar, a gente quer passar, e a gente vai transformar essas datas aqui no formato datetime, passando, usando esses formatos aqui, né, de mês, dia e ano. Ok? Então, rodando esse código aqui, a gente consegue visualizar que ele já passou para o formato datetime, já está tudo certinho. Indo agora para a parte de tratamento de dados, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre como a gente pode juntar vários datasets em um só, usando a concatenação e o merge de datasets. Primeiro a gente vai começar com a concatenação de datasets. A concatenação é muito usada quando a gente quer juntar linhas de datasets diferentes, como por exemplo nessa primeira imagem, onde a gente tem o data frame 1, 2 e 3. E quando a gente aplica a concatenação de linhas, ele simplesmente junta as linhas uma embaixo da outra e tem o resultado final em um data frame só. E aqui nessa segunda imagem, ele faz a concatenação de colunas de 2 data frames. E aqui a gente vai ver que tem uma metodologia especial, já que ele está juntando as colunas, ele está juntando as colunas se baseando pelo índice da linha. Bem, na parte de concatenação de linhas, a gente pode, quando a gente quer concatenar data frames, a gente usa a função concat do pandas, passando um array de data frames. E isso é interessante, que a gente pode concatenar vários data frames de uma só vez, passando um array. E ele vai concatenar as linhas dessa forma aqui. Já na concatenação de colunas, a gente precisa fazer uma coisa especial. Primeiro, é informar a função concat que a gente quer concatenar as colunas, passando o eixo com valor 1, onde ele tem por padrão 0. E no array que a gente quer passar, no array de data frames, a gente precisa reindexar os valores do segundo data frame, se baseando no index do primeiro. E o que isso quer dizer? Ele basicamente ordena esse segundo data frame da forma que está ordenado esse primeiro. Nisso a gente consegue juntar os valores desses dois na mesma linha. Por exemplo, o 2 aqui está como a primeira linha no índice 2 e o índice 2 aqui está na terceira. Só que no resultado final, os dois valores estão na mesma linha. Então vamos trabalhar um pouco com a concatenação de datasets. Aqui a gente cria 2 data frames com o nome da cidade e a temperatura, certo? Então a gente tem primeiro cidades do Rio Grande do Norte e cidades de São Paulo. Se a gente quiser juntar esses dois data frames em um só, a gente pode usar o concat, passando esses 2 data frames, e a gente tem um resultado final com tudo ordenado. Só que se você prestar atenção,
o índice está repetido aqui. Ele está se baseando nesse index com os indexes dos dataframes originais. Se a gente quiser que esse index fique normal, não repetido, a gente pode passar como argumento true para o ignore index, onde ele vai repor esses indexes de forma crescente. Uma coisa muito legal da concatenação no Pandas é que a gente pode adicionar chaves. Por exemplo, nesses dois dataframes que a gente está querendo concatenar, a gente sabe que o primeiro está relacionado com cidades do Rio Grande do Norte e o segundo com cidades de São Paulo. Então, na mesma ordem aqui, a gente pode passar chaves, que são RN e SP, no dataframe 1 e dataframe 2. E no resultado final, ele gera um segundo index aqui no RN e São Paulo. Nisso a gente pode, no futuro, fazer uma análise ainda melhor. Na concatenação de colunas, a gente criou um novo dataframe de umidade. E a nossa intenção agora é juntar esse dataframe de umidade com a de temperatura, para a gente ter as informações de umidade e temperatura em um só dataframe. A gente pode fazer isso usando a concatenação de colunas, passando o eixo com valor 1 e passando os dois dataframes no array. Só que nisso a gente tem um problema. Como ele está se baseando no index, a coluna cidade ela continua aparecendo. A coluna cidade ela aparece duas vezes. Então a gente pode resolver esse problema transformando a coluna umidade em uma série e não em um dataframe. Nisso ele vai juntar o dataframe que era cidade e temperatura com a série umidade e a gente tem o dataframe que a gente quer. A concatenação de colunas ela é um pouco complexa quando a gente está usando a função concat. Isso fica muito mais fácil quando a gente está usando a função merge. O merge do Pandas ele permite fazer essa junção, principalmente de colunas, de forma muito mais fácil. Veja nesse exemplo que a gente tinha abordado na concatenação. A gente tinha dois dataframes de temperatura e de umidade e a gente queria transformar em um só. Aqui a gente pode passar simplesmente esses dois dataframes e dizer qual é a coluna que quer levar em consideração. No caso aqui, cidade. E veja que quando a gente passa isso, o Pandas ele associa uma cidade a outra. Então, ele não precisa necessariamente estar na mesma ordem aqui. Uma coisa interessante do Mesh é quando a gente tem valores diferentes nos dois datasets. Por exemplo, aqui a gente tem Caicó somente no primeiro e Santa Cruz somente no segundo. O que ele faz por padrão é juntar apenas os valores que estão presentes nos dois datasets. Se a gente quer algo diferente, a gente pode usar alguns outros tipos de merges. Isso a gente passa usando o argumento how da função merge. Por padrão, ele tem o how como iner. Nisso, ele só coloca no resultado final os valores que estão presentes nos dois datasets. Caso a gente queira todos os valores, a gente pode usar o outer. E se a gente quer dar preferência para os valores de uma ou de outro dataset, a gente pode usar o left para o dataframe da esquerda e o right para o dataframe da direita. Veja como usando o outer, como ele se comporta. A gente tem de novo aqueles dois dataframes. E como o Caicó a gente só tem informação de temperatura,
ele faz a união, só que o valor de umidade ele fica como nulo. E o mesmo acontece com Santa Cruz com a temperatura. Então nessa parte do notebook sobre Mesh, a gente criou os dois dataframes que tinham lá no slide, que é o dataframe de temperatura e de umidade, com Natal, Mossoró e Caicó. E perceba que eles não estão na mesma ordem. E a gente faz esse merge tranquilamente, muito mais fácil do que usar a função concat. Quando a gente cria a função, quando a gente cria um data frame com dados diferentes, como por exemplo Caicó e Santa Cruz, por padrão ele vai unir somente os dados que estão presentes nos dois datasets. E a gente pode usar, como eu tinha dito no slide, alguns outros métodos para fazer esse merge. Usando o outer, ele vai colocar os valores de Caicó e de Santa Cruz, com os valores nulos aqui. Se a gente dá preferência para o primeiro dataset, que era o dataset que tinha o valor de Caicó, ele só coloca o valor de Caicó aqui. O de Santa Cruz não vai aparecer. Um problema que pode aparecer quando a gente está fazendo o merge de datasets é a gente trabalhar com dois datasets que possuem colunas com o mesmo nome. Por exemplo, aqui a gente tem um dataset com a temperatura mínima e logo abaixo a gente tem com a temperatura máxima. Só que no dataset a gente tem o nome temperatura na coluna, nos dois datasets. Então o que a gente pode fazer é usar o argumento de sufixo, informando que todas as colunas que forem iguais entre os datasets, o primeiro, o da esquerda, vai ter um sufixo mínimo e o da direita vai ter o sufixo máximo. Então quando a gente realiza esse merge, a gente pode ver que as colunas vão ter um sufixo correspondente ao dataframe de onde vieram. Bem, e agora é hora da gente aplicar tudo isso que a gente aprendeu no nosso dataset principal para a gente fixar ainda mais isso que a gente aprendeu. Então aqui eu fiz a importação de todos os dataframes do nosso dataset principal. E primeiro eu vou fazer o pré-processamento dos dados inconsistentes. A gente vai pegar três datasets, que é o Geolocation, Customers e Sellers, e a gente vai tentar achar algumas inconsistências nesses três datasets. Primeiro, a gente vai procurar na coluna dos estados. E a gente pode ver que todos estão consistentes. Então não tem muito trabalho para fazer aqui. Mas quando a gente vai para a parte de cidade, a gente consegue perceber algumas inconsistências, como por exemplo um asterisco, 3 pontos no início da string, caracteres especiais que estão diferenciando duas cidades que deveriam ser a mesma, acentos nessas duas cidades aqui que deveriam ser a mesma. Então nisso a gente pode aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa coluna aqui. Então a gente vai criar a função cleanString, onde a gente vai receber um valor e essa função a gente fez um pouco mais rebuscada do que a gente aprendeu. Além de remover os acentos, remover os espaços no início e no fim da string e deixar tudo em maiúsculo, e a gente também vai remover alguns caracteres que estão aqui do lado. Com essa função, aplicando nas colunas de cidade dos três datasets, a gente consegue visualizar que as cidades já estão bem mais consistentes, como por exemplo o Quarto Centenário, que agora está com um único valor.
Outro problema que foi encontrado quando a gente fez uma análise nesses dados foi a duplicação de dados, como por exemplo na coluna de geolocation, que a gente tem diferentes geolocalizações para cidades, estados e o prefixo do CEP iguais. Então a gente pode deletar alguns dados e isso vai facilitar bastante. O que a gente pode fazer nesse caso é usar a função drop duplicates, que é bem parecido com drop, só que ele é aplicado, só que ele é específico para duplicações. Então a gente passa as 3 colunas e ele vai comparar as linhas nessas 3 colunas e onde for igual ele vai deletar e vai deixar somente um. Então depois que a gente usa essa função, a gente pode olhar novamente para os nossos dados e quando a gente ordena a gente vai ver que não existe mais prefixos iguais para a mesma cidade. Outra parte que a gente vai abordar é o merge de datasets. A gente percebe que os dados que a gente tem, eles estão divididos em vários datasets e a gente quer juntar isso ao máximo. Então, para isso a gente vai fazer 3 junções. Primeiro a gente vai fazer um merge dos datasets de pagamentos e de reviews com o dataset das ordens de compra. Logo depois a gente vai colocar as informações de geolocalização dos consumidores e dos vendedores juntos. Então nesse primeiro merge a gente vai fazer isso em 2 merges separados, já que a função merge ele não aceita mais que 2 data frames de uma só vez. Então a gente vai primeiro fazer um merge do dataset de orders com reviews usando o método de left e se baseando como chave na coluna order ID. Nisso a gente vai deletar algumas duplicações que podem gerar com esse merge. Logo depois a gente faz um tratamento nessa coluna de pagamentos, já que ela possui muito dado repetido. A gente vai ordenar para a gente sempre pegar o primeiro tipo de pagamento nessa coluna aqui. E nisso a gente, com esse data frame já ordenado, a gente vai realizar um merge com o resultado do primeiro merge. Então a gente pegou esse merge auxiliar aqui e vai fazer um merge com o de pagamentos, sempre se baseando no primeiro aqui, usando como chave a coluna order ID e deletando qualquer duplicação que possa gerar. Com isso, a gente já consegue ver o dataset final, que é o orders info, com todos os 3 datasets concatenados. Esse primeiro merge é um merge bem mais complicado, porque ele está juntando mais de 2 datasets. Os outros são um pouco mais simples. A gente vai querer adicionar as informações de geolocalização no dataset dos consumidores. Então o que a gente faz é, a gente vai associar, e aqui é um pouco mais diferente, a gente vai associar 3 colunas de uma vez, usando como chave 3 colunas de uma vez. Então a gente vai sempre associar o prefixo do CPF do consumidor com o de geolocalização, a cidade da geolocalização com a cidade do consumidor e o estado da geolocalização com o estado do consumidor.
Então, nisso a gente usa alguns argumentos diferentes do merge. Ao invés de a gente usar o on, a gente vai usar o left on, e a gente vai passar esse array dos targets, e a gente vai usar o right on nos targets de geolocalização. E logo depois a gente deleta qualquer duplicação que isso possa gerar. Então, bem parecido com o que a gente fez nesse merge anterior aqui, a gente vai fazer com o dos vendedores, adicionando as informações de geolocalização. Então, da mesma forma, a gente tem dois arrays com as colunas que a gente vai comparar. A gente faz um left, usando os dois datasets e deletando as duplicações. Por último, a gente vai tratar algumas datas, passando datas que estavam em string para o formato de datetime. Então, numa análise que a gente fez, a gente viu que os datasets que possuem colunas de datas são o order items e o order info, e são nessas duas que a gente vai trabalhar. A gente pode ver, aplicando a função, o método info, que as colunas de data, por exemplo, essa coluna aqui, ela ainda está com o tipo object. O mesmo acontece com esse segundo dataset, onde colunas de datas, como por exemplo essas três, estão com o tipo de object. Então, a gente vai usar a função toDateTime, passando as colunas. E aqui a gente não está passando nenhum formato em específico, porque o formato que ele está, o Panda já reconhece. Certo? E o mesmo a gente faz aqui, com o segundo dataset. E é isso. Na descrição do vídeo vai ter um link para uma lista de exercício para vocês resolverem, relacionado à seção 4, e eu fico disponível para tirar qualquer dúvida que vocês venham ter. É isso, tchau, tchau.